E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as séries orgânicas. É uma parte da química orgânica onde você pode classificar os compostos de acordo com as suas características. Você vai analisar ali e vai montar diversas séries de compostos com características peculiares, particulares deles. A primeira série que a gente vai estudar é a série homóloga. É um conjunto de compostos que tu vai analisar que tem a mesma função orgânica e que diferem entre si por um grupo CH2. Vamos aqui ao exemplo. Eu taxei aqui em vermelho a função orgânica, gente, ó, uma hidroxila em cada um dos compostos, a carbonos saturados, e isso indica que eu tenho uma função álcool. Então eu tenho 3 álcools aqui para me analisar. Aqui eu tenho o metanol, o etanol e o propanol, cada um com a mesma função. O que a gente pode perceber? Que a cadeia está aumentando. Da esquerda para a direita tem um aumento de cadeia, tá bom? Pelo nome que já diferencia, né? Metanol, etanol, propanol. E na série homóloga eu vou diferenciar os compostos de mesma função orgânica pelo um grupo CH2, pela adição ou pela retirada de um CH2, tá bom? Então, eu tenho aqui ó, CH3OH, o próximo composto que eu vou comparar é o CH3CH2OH. Então, tu está vendo que desse composto para esse eu adicionei um grupo CH2. Se eu continuar adicionando um CH2, eu vou criar o meu próximo elemento da minha série, tá bom? Eu adicionei CH3, CH2 mais um CH2 que eu destaquei aqui para vocês e ainda continua sendo a função álcool. Então, aqui eu tenho um exemplo de série homóloga. Esses compostos são homólogos entre si. Então já sei que a diferença entre eles é a questão de ter um CH2, tá bom? Vamos para a próxima série. A próxima série é a isóloga. É um conjunto de compostos que vão se diferenciar entre si por um H2. Então preste atenção quando eu diferencio um composto para o outro. Na questão de um H2, normalmente é a questão de uma insaturação que eu vou adicionar naquele composto. Eu coloquei aqui uma série para a gente possa observar, uma série de hidrocarbonetos. Tá? O primeiro é o propano, a gente pode perceber que tem aqui só ligações simples entre eles. Tá bom? 2 CH3 na ponta e um CH2 aqui no meio. Se eu retirar 2 hidrogênios desse composto, eu vou ter que adicionar uma insaturação. Então eu tirei um hidrogênio aqui da ponta, tá bom? Desse CH3 e um hidrogênio aqui do CH2. Ó. Eu tirei, ficou CH2 e um CH. O que eu vou ter que adicionar? Uma insaturação para poder completar a valência dos carbonos. Ele faz 4 ligações cada um. Então ele vai ter que ficar bonitinho aí com insaturação. Vamos contar os hidrogênios desse primeiro composto. Eu tenho aqui o CH3, eu tenho o CH2 e CH3. 3, 3, 6, 2, 8. Então fica 8 hidrogênios. No segundo, eu tenho aqui o CH2, CH3, 5 com mais um aqui do meio, 6. Aqui eu tinha 8 e aqui eu tinha 6. A diferença entre eles é um H2, justamente o que caracteriza uma série isóloga. O terceiro, eu continuo tirando mais 2 hidrogênios, então eu vou ter que mudar a minha insaturação. Eu tirei mais um hidrogênio daqui da ponta, ficou CH, e mais um hidrogênio aqui do meio, ficou sem hidrogênio. Então eu necessito de uma tripla ligação. Então ficou aí ó, CH3, tá bom? E uma tripla ligação aqui. A diferença entre esse e esse é um H2. A gente pode perceber ó, que eu tenho 2 com 3, 5 com mais um 6. Aqui eu tenho 3 com mais um 4. De 6 pulou para 4, né, gente? Então diminuiu 2 hidrogênios. Tanto nesse sentido, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, você tem a adição ou a retirada de H2. Então, eu tenho uma caracterização de uma série isóloga. Pessoal, a última série é a heteróloga. São conjunto de compostos com o mesmo número de carbono e o que vai diferenciar entre eles é a função orgânica. Então, eu vou ter sempre que ter o mesmo número de carbonos. Trouxe aqui alguns exemplos. Olha só, aqui eu tenho o propano. Eu tenho ele com 3 carbonos, ó, um carbono aqui na ponta, um aqui no meio e o outro aqui. Trouxe aqui dessa forma para a gente analisar os compostos de diferentes formas de escrever, diferentes linguagens. Então eu tenho aqui um propano, tenho 3 carbonos. Então lembre que eu tenho 3 carbonos. Eu coloquei outro, aqui é um hidrocarboneto.
eu coloquei outro composto com 3 carbonos também, um carbono aqui na ponta, nesse canto eu tenho mais um carbono que é um CH2, mais um CH2 aqui e um OH no final. Eu tenho uma função álcool, mas eu ainda continuo com 3 carbonos, caracterizando uma série heteróloga. Coloquei mais um composto com 3 carbonos para a gente analisar. Coloquei aqui a função ácido carboxílico. 1 carbono, 2, 3 carbonos. A função aqui carbonila, né, a carboxila, que forma a função ácido carboxílico. Então eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho um álcool e tenho um ácido carboxílico, todos eles com 3 carbonos, com funções orgânicas diferentes. Então eu tenho uma série heteróloga, ok? Então a gente fica por aqui nas séries orgânicas. É apenas essas 3 séries que você pode classificar esses compostos. Muita atenção na homóloga, que é a diferença de um CH2, a isóloga, que é o que diferencia é a quantidade de hidrogênios, de 2 em 2 hidrogênios, e a série heteróloga, que é a mesma quantidade de carbono e o que diferencia é apenas a função orgânica, mas mantendo a mesma quantidade de carbono. Um abraço a todos, a gente fica por aqui e até a próxima aula.